Os cenários, as trilhas sonoras e os efeitos especiais são apenas alguns dos itens necessários para se contar uma história. Hoje, a equipe do Corte e Costura te levará a uma viagem ao longo da trajetória da moda no cinema. Vem conferir com a gente os filmes cujos figurinos marcaram as épocas. A década de 60 foi marcada por transformações culturais e sociais profundas em todo o mundo, e o cinema não escapou dessa revolução. Os figurinos dessa época refletiram as mudanças que estavam ocorrendo na sociedade e na moda, capturando o espírito revolucionário e inovador da década. Durante os anos 60, a moda feminina passou por uma revolução. As mulheres buscavam liberdade e expressão pessoal, e isso se refletiu em seus figurinos, abrindo espaço para peças ousadas e livres. Uma das principais influências da moda dos anos 60 foi o movimento de contracultura conhecido como Swinging London. A cidade se tornou o epicentro da moda e da cultura jovem, e filmes como Blow Up, Depois daquele Beijo, capturaram perfeitamente essa atmosfera vibrante. Os figurinos do filme incorporam elementos da moda britânica, como mini-saias, botas de plataforma, estampas psicodélicas e roupas coloridas. O estilo ousado e descontraído das ruas de Londres foi traduzido para as telas de cinema, influenciando uma geração inteira. Esse período trouxe uma nova perspectiva à moda, com estampas arrojadas e combinações inusitadas, rompendo com as convenções tradicionais. Não podemos falar da moda nos anos 60 sem mencionar o impacto dos ícones masculinos do cinema. Um exemplo marcante é Sean Connery, interpretando o lendário espião James Bond. Seus ternos impecáveis, camisas de colarinho alto e gravatas estreitas se tornaram referência para a moda masculina da época. O estilo sofisticado e elegante de James Bond refletiu o desejo de uma masculinidade confiante e charmosa. Essa imagem influenciou não apenas os figurinos dos personagens nas telas, mas também o guarda-roupa de muitos homens ao redor do mundo. Durante essa década, os figurinos dos filmes refletem o estilo sofisticado e elegante que estava em voga. Os acessórios desempenharam um papel importante, com chapéus, luvas, óculos de sol e lenços complementando os visuais. No final dos anos 60, a moda começou a se tornar mais experimental e influenciada pela cultura hippie. Esse movimento de contracultura trouxe consigo uma estética marcada por peças mais soltas, tecidos naturais e uma paleta de cores terrosas. Vestidos longos, túnicas, coletes, estampas florais e acessórios artesanais eram características marcantes dessa época. Em meio ao início da ditadura militar, os filmes brasileiros da década de 1960 também se destacaram por seus figurinos marcantes, que contribuíram para a construção dos personagens e a ambientação das histórias. Em Vidas Secas, por exemplo, o figurino transmitiu a aridez do sertão nordestino. As roupas desgastadas e sujas dos personagens reforçaram a ideia de uma vida marcada pela falta de recursos. O uso de figurinos simples e rústicos foi essencial para transmitir a dura realidade dos protagonistas e a difícil jornada que enfrentavam. Pulando para os anos 80, a década onde cores vibrantes, assimetria, brilho e, principalmente, ousadia e criatividade se destacaram e transformaram a moda para sempre. O exagero oitentista se manifestou por meio de paetês, maquiagens chamativas e mangas bufantes, passando por cima de qualquer crise e conservadorismo. Com o destaque do empoderamento feminino, as mulheres passaram a usar peças com os ombros marcados e ombreiras imponentes. Além disso, apostavam em penteados chamativos, acessórios diversos, cores neon e muita atitude. Falando em dia a dia, calças e bermudas de cintura alta, macacões e suspensórios eram peças populares e comuns usadas pelos jovens da época. Acessórios descolados, como bandanas e faixas na cabeça, completavam a essência dos looks. Em Dirty Dancing, a protagonista Baby tem um visual que exala o charme oitentista. A camisa cropped amarrada e a bermuda de cintura alta da personagem Jennifer Grey fizeram sucesso aos olhares femininos. Ainda na temática da dança, o filme Flashdance ditou tendências através dos looks da protagonista Alex, interpretado por Jennifer Beals. O moletom despojado com os ombros à mostra, usado por ela, e as roupas esportistas foram reproduzidos e incorporados à moda da geração. A estética jovem retratada em Clube dos Cinco é totalmente fiel no quesito estilo. Peças coloridas, bandanas, roupas esportivas, calças de cintura alta, jaquetas jeans e camisas de personagens de desenho compõem o figurino dos personagens dos filmes, que influenciaram nas vestimentas despojadas da época. Podemos ver as combinações até mesmo em obras atuais, como no figurino da série Stranger Things, onde os adolescentes seguem o mesmo padrão de looks. Mais um salto temporal e estamos em 2010. A década foi marcada por uma variedade de gêneros no cinema e um aumento na qualidade das produções dos maiores estúdios. Uma das maiores tendências do período foi a ascensão de filmes de heróis, com figurinos que se tornaram icônicos e sempre tentavam se superar, fazendo com que as roupas parecessem cada vez mais realistas e levassem o espectador a acreditar que em alguns momentos poderiam existir os heróis do nosso universo.
Todos os esforços vistos em relação aos figurinos em filmes de heróis foram conduzidos a um momento épico que, com toda certeza, demandou a maior atenção possível por parte da equipe de figurinistas. Este evento foi Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, o qual reuniu todos os heróis da Marvel em um lugar só. O figurino de cada herói foi calculado metodicamente, e um dos que mais merece destaque é o da Pantera Negra, que inclusive foi nomeado ao Oscar em 2023 e foi vencedor da categoria. Isso demonstra o cuidado e carinho que foi tido com cada um dos figurinos. É inegável que o estilo retrô esteve em alta em grande parte das décadas na história do cinema. A sensação de nostalgia sempre foi um elemento que cativou o público. Porém, na década de 2010, o público passou a valorizar a moda dos anos anteriores. Um dos filmes que representa essa tendência com perfeição é O Grande Gatsby, que teve figurinos magníficos que capturaram a essência de Long Island nos anos 20, os famosos anos loucos. Na época, as roupas de maior tendência eram confortáveis, brilhosas e glamourosas, para as mais maravilhosas festas que poderíamos imaginar. Outro gênero que marcou a década e virou tendência no mundo cinematográfico foram os filmes de época, que representam nos seus figurinos roupas delicadas e elegantes. Little Woman fez um trabalho espetacular com vestidos bufantes em jantares, festas ou inclusive para o dia a dia. Pode ser difícil imaginar um filme que marcou a história do cinema com figurinos simples e minimalistas. Porém, Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, é uma clara representação de como roupas minimalistas constroem uma personagem. Os figurinos do filme podem ser descritos como leves, claros e com muitos bordados e flores, que ao assistir o longa, percebemos que possui forte ligação com o culto tenebroso no qual as personagens entraram. Um dos figurinos mais marcantes, apesar de alguns não considerarem propriamente um figurino, é a fantasia de urso. Apesar de ser uma cena visivelmente perturbadora, a fantasia mostra a dedicação da equipe de figurinistas, pois foi moldada passo a passo. Outro elemento marcante no figurino foi a coroa de flores. Cada peça de roupa do filme representava o terror psicológico e mostravam também o ponto em que cada personagem estava, desde depressão, medo ou estresse. O streetwear se manifestou fortemente na década de 2010. A moda de rua e o estilo urbano invadiram os guarda-roupas de diversas pessoas e, claro, foram evidentes nos figurinos do cinema. O estilo se manifestou principalmente em filmes para o público jovem, desde roupas esportivas até peças informais. O uso do streetwear nas telonas foi marcante, especialmente nas histórias distópicas. Uma das sagas que representou perfeitamente o estilo foi Jogos Vorazes. O figurino é parte importante na trama, pois as peças que são usadas durante o jogo são emblemáticas na narrativa, uma vez que percebe-se a fúria e o desespero de cada personagem participando. E para finalizar, 2020. Hoje em dia, os figurinos são verdadeiras obras de arte, que ajudam a contar a história dos personagens. Como exemplo, o filme live action da Barbie virou assunto nas redes sociais por chamar a atenção com seus looks chamativos e inovadores. Como consequência direta da pandemia, as principais características do mundo da moda na atualidade são baseadas no maximalismo e no excesso de detalhes. Além disso, como uma maneira de recuperar o tempo perdido, as tendências de hoje são feitas para durar 1 ou 2 temporadas, sendo que antes costumavam durar até alguns anos. Além de Barbie, outro filme de destaque na atualidade é Cruella. Lançado em junho de 2021, Cruella serve como uma aula de moda, sendo um reflexo da sociedade ao descrever o mundo fashion como ele é: poderoso, ambicioso, obsessivo e glamuroso. A história é contada em meio a desfiles, ateliês, brechós, máquinas de costura e bailes de gala. Emma Stone, que interpreta a protagonista, é uma estilista talentosa que compõe muitos looks e vestidos sem a ajuda de ninguém. Obcecada pela fama, ela faz de tudo para chegar ao ápice. Ao percorrer a história do cinema, fica evidente a importância dos figurinos na criação do imaginário cinematográfico. São artes complementares que se influenciam mutuamente. O cinema criou tendências na moda, enquanto os figurinos contam histórias próprias. A moda no cinema se tornou um veículo poderoso para contar histórias e transmitir mensagens, e até os dias de hoje continua a encantar e inspirar, alimentando nossa imaginação e influenciando as tendências atuais. Os figurinos no cinema são verdadeiros artefatos da história, testemunhas de uma era e expressões de criatividade que perduraram para sempre nas telas e na memória coletiva. Chegou ao fim a nossa viagem pelas décadas. Caso queiram se aprofundar mais nesse tema, confiram a matéria completa. E também já aproveitem e nos sigam nas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição. Um beijo de toda a equipe do Corte e Costura e até a próxima!